Salve, 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 povo da paz. Salve, salve, povo do amor. Estamos aqui mais uma vez, mediando a quarta da paz. Uma grande, maravilhosa noite no dia de hoje, dando boas-vindas a todas vocês, a todos vocês que nesse momento estão aqui prestigiando a nossa live, vindo buscar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de entendimento sobre astrologia, né? Que é o nosso tema maravilhoso da noite de hoje. E eu quero dizer que essa convidada especial que logo vai estar entrando, ela é maravilhosa e que vocês vão adorar uma conversa com ela. Mas eu quero dizer que a Quarta da Paz é um projeto chamado Projeto Cultivar. O projeto Cultivar da Unipaz. Tem gente aqui que está pedindo para entrar, mas a gente vai acolher a nossa palestrante de hoje, a nossa convidada especial, que vai falar sobre astrologia. Então, só um minutinho a mais, que daqui a pouquinho a Dani está entrando. E eu quero dizer para vocês um pouquinho, né, antes de falar da Dani, falar um pouquinho sobre a Unipaz. A Unipaz é uma escola de educação para a paz e do cuidado integral, visando a inteireza do ser. Deixa eu ver aqui, a Dani está entrando. Seja bem-vinda. Olá, Dani Rossi, seja bem-vinda, querida irmã. Oi, amor. Oi, gente. Ai, peraí, vou arrumar aqui para ver se eu apareço melhor. Pode continuar, Kátia. Eu achei que você ia me botar só daqui a pouco. Passa a palavra. Eu estou falando um pouquinho sobre a metodologia da Unipaz, né? Que em todas as nossas atividades a abordagem é transdisciplinar holística, que traz essa visão da não fragmentação do ser, né? Da realidade. Então, favorecendo assim um equilíbrio das 4 funções psíquicas que o Jung nos ensina, que é do pensamento, sentimento, as sensações e a intuição. E na Unipaz a gente promove esse diálogo junto com a arte, as tradições, a ciência, a filosofia, né? E então a gente tem esse projeto da Quarta da Paz, sempre buscando trazer um pouco mais de ampliação da consciência, um pouco mais de entendimento sobre a nossa unidade e a Unipaz como um todo, né? Essa missão que eu falo da Unipaz é uma missão de toda a rede. Mas aqui a nossa de Santa Catarina, para promover essa integridade, ela traz assim vários cursos e esse ano 2023 está maravilhoso. Mas para falar desse ano de 2023 e daquilo que a gente está oferecendo para vocês, eu quero fazer um convite a todos vocês nesse momento para que a gente possa fazer um entendimento, nos conectar com o nosso sagrado, com aquele Deus, aquela deusa que está em nós. Por isso eu quero convidá-los nesse momento para fechar um pouquinho seus olhos e respirar profundamente, inspirando e expirando lentamente, se conectando com a sua respiração. E nesse momento você perceba os seus pés conectados com a Mãe Gaia, perceba o seu corpo alongando e você se conectando com a sua cabeça, o seu chakra coronário, se conectando um pouco mais acima, uma grande estrela de 6 pontas, e se percebe que desce através dessa estrela uma luz branca translúcida, com energias prateadas,
descendo e entrando na sua cabeça, ultrapassando por todo o seu corpo e saindo pelos seus pés, pelo seu chakra básico e entrando na Mãe Terra, adentrando em Gaia e vai até o centro do grande amálgama da Gaia. E lá, tocando no grande cristal, ativando esse cristal, ele começa a expandir, enviando uma luz dourada, luminosa, de grande energia, que vai subindo, entrando pelos seus pés, subindo as suas pernas, adentrando pelo seu chakra básico, subindo por toda a sua coluna, iluminando todo o seu corpo e saindo pela sua coroa. E assim, nesse fluir da energia da luz branca prateada, que desce com a luz dourada que sobe, você se percebe como um ser integrado com todo o cosmos, com a sua divindade, com seu eu verdadeiro. E aqui eu invoco a nossa presença, a presença da nossa guiança, da egrégora da Unipaz, para que possa estar nesse momento com todos nós, trazendo essa luz, trazendo essa alegria, trazendo esse momento tão especial que a gente vai ter nessa 1 hora, nessa live maravilhosa. E para nos acompanhar, eu vou tirar uma cartinha dos anjos, do tarô dos anjos, que eu adoro isso. E isso faz com que nos integramos um pouco mais com essa divindade, né? E saiu, olha que lindo, o anjo da completude. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Então, é um anjo que vai nos acompanhar na noite de hoje. E nessa completude, eu queria oferecer para vocês, primeiro, o WhatsApp da Unipaz. Gostaria que quem estiver interessado anotasse, que é o 489-8857-7447. E aqui, através desse WhatsApp, vai estar sempre as nossas vivências, vai ter contato para os nossos cursos, para os seminários. E falando de seminário, esse final de semana, sexta e sábado, depois desses anos todos que a gente teve de pandemia, de afastamento, pela primeira vez o Roberto Crema, nosso reitor, estará presencialmente em Tubarão, no curso da Psicologia Transpessoal, trazendo o poder do encontro, a origem do cuidado. É um seminário que é aberto para todas as pessoas que desejam estar presente, e poder abraçá-lo, né? Porque já faz tanto tempo que a gente não tem esse contato físico, e é a primeira vez que ele estará aqui conosco depois desses 3 anos que a gente está passando. Então é uma alegria imensa, a gente está muito animado para estar dia 10 e dia 11, agora de fevereiro. O seminário vai ser com o pessoal do Espaço Criativo em Tubarão, mas no WhatsApp da Unipaz, toda a informação vocês conseguem ir lá, inclusive fazer a inscrição. Nós, no próximo dia 15, que é a próxima Quarta da Paz, a gente vai estar trazendo um tema muito interessante, que é 2023, Desafios e Oportunidades, com a Denise Cristófoli. E o que ela vai falar aqui, né? Será que é previsões? Acho que previsões é mais com astrologia, né? E ela vai trazer para a gente sobre comunicação, sobre saúde mental, a saúde afetiva, emoções e o meio ambiente. Então, a próxima Quarta da Paz vai estar boa também. E eu quero também aqui trazer para vocês e oferecer, no dia 24 e 25 de fevereiro, através de um curso livre, com a Lídia Rebouças,
o corpo da confiança, harmonia e conflito. E aqui, esse seminário está junto com o curso do Cuidado Integral, que já está acontecendo desde o ano passado. Mas sempre temos os seminários avulsos, que quando a gente tem interesse por um tema, a gente pode vir assisti-lo, né? E nesse caso, do Cuidado Integral, é totalmente online. E olha só, vê que interessante. Hoje a Dani está aqui, mas dia 3 e 4 de março, ela vai estar trazendo uma vivência maravilhosa sobre astrologia, e é totalmente online. E o tema vai ser para a gente descobrir a nossa missão da nossa alma aqui nessa vida. Olha, e é fantástico, né? Estou muito, muito curiosa para saber qual é a minha missão. E, e agora, eu quero, assim, ó, de primeira mão, gente, a gente está lançando e vai começar agora, em março, a psicologia transpessoal da abordagem transdisciplinar holística da Unipaz, aqui na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Então, a nossa unidade vai estar recebendo aqui no Córrego Grande, e foi muito pedido, a gente está colocando, e é híbrida, né? Ela vai acontecer presencial e online. 80% dos nossos facilitadores são facilitadores da Unipaz, então está todos eles dentro da própria abordagem que a Unipaz traz. Essa psicologia transpessoal é toda focada dentro dessa filosofia e da nossa metodologia, né? Vai acontecer uma vez por mês, é uma sexta e um sábado, e a gente vai estar com o cronograma no nosso site. Vamos lá, eu vou ser a focalizadora da turma, junto com a Joana e a Patrícia. Que temos também? Temos outra formação, mas essa formação é uma parceria que a Unipaz tem com a Unipaz de Portugal, de Lisboa. É a formação Ho'oponopono, neurociências e os florais do Ho'oponopono, que foi criado pelo Antônio, que foi o idealizador dessa formação e que vai estar acontecendo agora, início de março também. Temos a formação de focalizadores, que está começando a nova turma no final de março. E temos com esse cuidado integral, né, com o Roberto e a Lídia, que é sempre bem-vindo a todos aqueles que queiram aprofundar um pouquinho. Então, a Unipaz Santa Catarina é um grande laboratório, com vários cursos, onde que a gente pode buscar o nosso autoconhecimento e aprofundar cada vez mais nos temas. Ai, como eu falei, mas é tanto recadinho e tanta coisa boa, né, que a gente tem aqui, que a Unipaz é educação e ação, né? E para isso a gente está com essa gama de cursos oferecendo para vocês. E agora vou falar dessa querida, amada amiga, irmã Dani. A Dani Rossi, astróloga de muitos anos, gente. Ela, desde 1986, ela estuda profundamente astrologia. E ela tem uma escola, ela dá aula sobre astrologia há muitos anos, né? Ela é terapeuta transpessoal, facilitadora da Unipaz, já foi nossa presidente, inclusive, né? E ela faz parte da equipe de focalizadores da Unipaz. E hoje ela está trazendo para a gente astrologia, indícios kármicos do mapa natal. E como diz o anúncio, né? A gente, quando a gente busca essa astrologia kármica, e se eu falar errado, por favor, Dani, depois tu me corriges, a gente já traz a responsabilidade da nossa vida para a nossa própria mão, né? A gente passa a ter as próprias atitudes em cima daquele conhecimento que a gente passa, né? Então, quando a gente está entendendo sobre as histórias passadas da nossa vida e aquele que nos indica o nosso caminho, a coisa flui com mais facilidade, né? Então, tendo clareza e entender dos nossos desafios através dos mapas astrais, do mapa natal, as coisas se tornam melhores.
Então, hoje a Dani vai trazer esse tema, mas também está nos levando para a vivência que vai acontecer dia 3 e 4. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Dani Rossi, mas já perguntando assim, Dani, como é que essa astrologia chegou assim na tua vida e que te deu esse caminho dessa profundidade que tu estudas tanto e que tu te dedica tanto e que nos ensina tanto também? Ai, grata, querida. Super grata, em primeiro lugar, pelo convite, né? Porque para mim é sempre um prazer poder chegar nesse ambiente e poder falar de astrologia. E a Unipaz eu tenho no meu coração, não só porque eu faço parte do conselho gestor, mas porque foi uma universidade que abriu as portas para falar de astrologia num período onde a gente ainda tem um olhar muito pejorativo e muito desqualificado para essa verdadeira arte ou ciência. Eu acho que é uma mistura de arte e ciência. Na verdade, é uma mistura dos 4 pilares que tem a ver com a Unipaz, porque tem arte, tem ciência, tem tradição sapiencial e tem filosofia por detrás do pensamento astrológico, né? Então, ela é realmente uma ciência transdisciplinar. Para mim, é a primeira ciência transdisciplinar da humanidade, porque sem essa união desses 4 saberes, ela não teria se desempenhado da forma como ela se desempenha até hoje. Então, assim, para falar de como chegou, meu Deus, né? Deixa eu ver se eu lembro, porque olha, faz tempo isso, mas eu lembro que eu era adolescente, então bom, óbvio, isso aí tem a ver com a alma, né? Assim, não tem como a gente ser fisgada por algumas linguagens que quando a gente vai buscar o conhecimento, fala, nossa, parece que eu já conheço isso, parece que isso é tão familiar. E quando tu é tocada de uma maneira que você não consegue mais largar, parece que aquilo já faz parte de você há muito tempo. Então, hoje eu tenho consciência que é porque eu já exerço astrologia há muitas vidas, né? Como eu acredito em reencarnação, para mim eu vou navegar muito nesse lugar. Mas, nessa encarnação, ela chegou quando eu tinha por volta de 13 anos. Então, assim, eu ia para a escola, na época eu morava em São Paulo, e na rua que eu transitava para ir para a escola, abriu uma livraria esotérica, chamava Espiro, eu adorava essa livraria. Eu acho que ela não existe mais, infelizmente, mas que sim, né? Porque tem milhões de anos que eu já não moro mais em São Paulo. Mas na época ela abriu e eu todo dia que eu ia para a escola eu passava na porta, assim, né? E aí aquela vitrine cheia, cheia de coisa interessante que para mim era tudo que eu mais queria estudar, tudo que estava ali naquela. Eu queria comprar todos os livros daquela livraria. E aí, um belo dia, eu resolvi entrar, né? Assim, meio de, sei lá, curiosa mesmo, porque era muito, me interessava tudo aquilo que estava ofertado naquela vitrine. E aí, fuçando, né? Cabala, numerologia, astrologia, enfim, tudo que é tema esotérico se encontrava ali dentro, caiu na minha mão, caiu entre aspas, né? A gente tem que sincronicidade, nada é por acaso, mas foi passar na minha mão um livro que chamava Manual Prático de Astrologia. E eu acabei escolhendo ele. E daí eu comecei a devorar o livro e eu comecei a desenhar o mapa sozinha. Tipo assim, como se aquilo fosse... Enfim, entrou de uma forma que eu comecei autodidata. Depois é que eu resolvi levar a sério, porque no início era um hobby, era um tempo, eu era criança, né? Eu tinha 13 para 14 anos. Aí, quando eu estava com 16 para 17, eu resolvi fazer uma formação mesmo. Aí eu fui fazer né? Na época, em São Paulo, estava inaugurando o Instituto Delfos, que foi uma tentativa até de uma universidade de astrologia, depois não foi aprovado pelo MEC, aí a coisa desandou, virou um curso livre. Mas eram, assim, muita gente boa da astrologia, a nata de São Paulo, assim, os astrólogos de São Paulo, de peso, se juntaram para tentar montar esse curso, né, com uma cara bem de universitário, de 3 anos, enfim, a grade era maravilhosa. E aí eu fiz, né? Então, assim, acabou que eu me aperfeiçoei fazendo essa formação de verdade, e dali para frente não parei mais, né? Então, enfim, como qualquer área do conhecimento, a gente, quando começa e se interessa, nunca mais se para de estudar. Então, desde 83 que eu não parei de estudar astrologia. E isso, hoje a minha vida é 100% para astrologia, né? Só que a gente vai agregando outras coisas. Então,
Conforme tu vai amadurecendo e vai encontrando outras ferramentas, tu vai agregando coisinhas na tua sacola, né? Então, hoje a minha bagagem tem bastante coisa, além da astrologia. Mas tudo isso conversa com a astrologia, porque como a astrologia é uma linguagem semiótica, né? Assim, esse símbolo tu consegue incorporar para qualquer área do conhecimento. Então, tu começa a conversar depois com várias outras áreas através do símbolo da astrologia. Então, vai ficando mais rico a tua interpretação também, né? Mas foi basicamente assim que chegou a astrologia para mim. E nessa época, a astrologia era considerada igual, sei lá, religiões, tudo mística, e não é considerada, na época, ciência, né? Na verdade, né? Como agora se vê, né? Olha, sinceramente, ainda tem muita gente que não vê como ciência. Tem até astrólogo que diz que não é uma ciência, é uma arte. Tem uma polêmica gigantesca em cima se é ciência, se é, se não é, enfim. Não vou nem entrar nessa seara aqui, porque senão a gente vai longe. Acho que isso é mais importante do que tudo, é que ela figurou dentro das universidades, à altura de qualquer outro conhecimento, inclusive científico, né, digamos, até o século XVII. Então, assim, a astrologia ela nasceu com a astronomia. Não foi que assim, uma coisa separada da outra, elas sempre caminharam juntos, porque não tem como tu separar astronomia de astrologia. Enquanto você compreende o que é o logos, né? Porque se a gente está pegando a etimologia desse termo, a palavra astrologia ela vai surgir no século XII ou XIII. Até antes disso, não existia um termo diferenciado. Astronomia é uma coisa, astrologia é outra. Então, os tratados astronômicos, astrológicos, eles estavam juntos. Você pega um livro do século II, século III, não existe termos distintos para você falar o que é astronomia e o que é astrologia. Mas a gente encontra, a partir da Idade Média, esse início dessa diferenciação. E aí a gente tem que lembrar de novo da raiz etimológica, porque se eu pensar astronomia, a astronomia vem de nomos, né, que significa lei. Então, é a lei das estrelas. Astro, estrelas, né? Então, a lei das estrelas. Ou seja, a astronomia é aquela parte do conhecimento que observa o céu, observa os ciclos, observa o cosmos e tenta compreender a lei matemática desse céu, ou essa mecânica, né, e toda esse lado material, e principalmente aquilo que compõe a lei científica desse céu, por exemplo. Né? Para falar de uma forma bem grosseira e resumida. Mas a astrologia, enquanto logos, o logos é muito mais do que conhecimento. Se a gente for na raiz do que significa logos, logos é o verbo divino. Então, é como se fosse o alcance que, através dessa matemática celeste, eu alcanço o conhecimento do verbo divino. Então, não tem como você querer estudar astrologia e não conhecer astronomia. E eu não entendo como estudar astronomia sem querer compreender o mistério, porque eu acho que essa é a grande pergunta que a humanidade inteira faz, né? De onde vim, para onde vou. Então, quando você quer encontrar essas respostas, tu quer ouvir o Logos divino. Então, você vai encontrar a astrologia, né? Porque a astrologia responde esse desígnio do céu para nós. Então, enfim, isso para mim, eu não consigo pensar em astrologia separado dessa visão imaterial do universo, não só do ponto de vista materialista. E, infelizmente, do século XVII para cá, com o racionalismo, com todo o conhecimento cartesiano que surgiu naquele período, ou seja, essa visão material começou a... E mais várias outras questões políticas, religiosas do período, mas que eu também não vou entrar aqui, senão a conversa é bem longe. Mas há uma interferência de direcionamento político naquele período histórico, onde as humanas exatas não poderiam coexistir. Porque a astrologia, até o século XVII, como ela fez parte do que era considerado uma das 7 belas artes, né, dentro do Renascimento, ela era a integração das humanas com as exatas. Porque você não consegue praticar astrologia sem o lado da matemática
e sem o simbólico, né? Porque ela junta as duas coisas. Então, existe um corpo científico que é das exatas, dentro de todo o campus universitário, e tem a galera das humanas, né? E a astrologia estava no meio, ela precisa dos dois conhecimentos. A gente fica integrando os dois hemisférios cerebrais para praticar. E numa disputa entre humanas exatas, entre verbas para pesquisa, etc. e tal, não interessa, a astrologia está aqui dentro, porque a gente não consegue separar humanas das exatas, entende? Então, por uma questão de rixa entre esses times que estão sempre disputando verba dentro das universidades de pesquisa, Ô, Dani, o pessoal tá... Ô, Dani, o pessoal está dizendo que teu microfone está com alguma falha de rede, talvez. Pode ser que seja o sinal, então. Peraí. Dá uma olhadinha. Tá. Eu até achava que era o meu, mas o pessoal aqui já... Eu gosto dos interáticos, porque todo mundo ajuda a gente, né? Tá bom. Tá ficando? Agora melhorou? Tá ficando um pouquinho melhor. Ai, gente, eu sinto muito. Eu não sei se eu vou conseguir mudar o sinal. Quer que eu tente sair e voltar, Kátia? Eu acho que está melhorando, assim, o sinal. Tu chegasse a mexer? Não, eu tô com medo de mexer e cair aqui. Mas se cair, daí tu entra novamente. Bom, então quer que eu verifique? Vamos tentar mais um pouquinho, vamos ver o que acontece. Porque às vezes a rede fica instável, né, gente? Eu já estava pensando que era aqui, já botei a minha rede externa com a Wi-Fi para ver se... Então, gente, sinto muito, viu? Eu tô do lado do modem, mas vai saber, né? Enfim, em síntese, foi uma questão mesmo política que acharam mais fácil, né, para resolver a questão, expulsa a astrologia da universidade, que a gente não tem mais problema, né? E aí se separa literalmente as humanas das exatas, não tem mais comunhão, né? E começa, enfim, e aí vem esse pensamento científico cartesiano que surge ali no século XVII, que caminhou até recentemente, né, dentro do campo universitário. Mas a gente torce que ela retorne, né? Seja, volte a ser reconhecida. Meu sonho é isso, que a astrologia volte a ser reconhecida à altura dos outros saberes universitários. Atualmente a gente está na Unipaz, que é a universidade que tem uma visão holística, integrativa e que acolhe todos os saberes. Então, que bom que dentro da Unipaz a gente pode falar de astrologia e pode disseminar esse saber. Mas em outras universidades ainda é bem difícil, né? Tem muito preconceito ainda contra... Olha, o pessoal está dizendo tá dando uns pulinhos no som, mas não prejudica a compreensão. Então, a gente vai seguindo assim. Olha só, Dani, me diz assim, ó, muita gente procura astrologia para previsões, né? Ou é para tentar adivinhar futuro? O que tu acha disso, assim? Tem jeitos diferentes de pesquisar, de entender sobre astrologia, que a gente pode utilizar na nossa vida, no dia a dia? Talvez essa questão da missão da alma é uma dessas formas diferentes? Então, também é outro assunto polêmico. Eu gosto de pensar a astrologia, em primeiro lugar, como uma ferramenta de autoconhecimento. Mas eu já entro na história do karma, tá? Então, assim, como uma ferramenta de autoconhecimento, você está trabalhando dentro da lei da sincronicidade, o princípio hermético da correspondência, assim, em cima como embaixo. Então, eu compreendo esse ciclo celeste, né? E começa a ter essa relação sincrônica entre o céu e a terra, e começa a perceber esse padrão repetitivo, né? Porque, na verdade, o céu ele forma ciclos de padrão matemáticos repetitivos, né? Então, você observar os planetas e você encontra os padrões e os ciclos de repetição. E cada vez que eu compreendo esse movimento celeste, olho esse ciclo e percebo acontecimentos terrestres, começa a combinar essas correspondências e começa a se criar uma semiótica. Eu entendo que, né, isso aqui pode representar uma qualidade de tempo que você consegue compreender a história do dono dessa carta, ou seja, que céu,
que estava sobre a minha cabeça no instante em que eu dou a minha primeira respiração independente do corpo da mãe e tomo a vida por inteiro. Como é um momento caótico, né? A gente está muito mais sujeito à interferência do mundo externo no momento de caos. Depois a vida se torna cosmos, tudo se estabiliza e nada mais interfere tanto. Por isso que o momento que configura a tua semente, né, de predisposição para essa vida é o mapa natal, ou seja, aquele instante do nascimento, onde tudo está em caos e muito sensível para qualquer interferência. Depois a vida vai se estabilizando numa repetição de padrão e a gente repete esse mapa para a vida inteira, com algumas variações e algumas evoluções, né? Então, quando você busca a astrologia de maneira oracular, claro, ela vai funcionar, claro, porque se eu entendo o meu padrão, se eu entendo o que eu vivi em determinado período, quando um ciclo passou por mim, ou seja, quando eu estava em sincronicidade com algum ciclo planetário, eu consigo compreender aquilo que pode voltar a acontecer quando esse ciclo voltar a se repetir. E aí, por isso, a questão é, a astrologia funciona porque ninguém muda. Porque se as pessoas mudassem, nenhuma previsão daria certo, né? A previsão é sempre baseada em padrões de repetição, é um ciclo que se repete. Então, tanto quando a gente quer prevenir algo ou até ajudar um cliente a se prevenir, a gente vai perguntar o que aconteceu para você tantos anos atrás quando o padrão estava acontecendo. E aí, se a pessoa entende qual era a lição naquele período, o que ela tinha que estar experimentando, o que ela fez, ela está mais predisposta a viver o melhor no próximo ciclo, quando esse ciclo novamente se repetir. Ou seja, quando essa mesma qualidade do tempo voltar a acontecer. Então, não é que os eventos se repetem, é uma qualidade daquela energia que volta a aparecer. Se eu estou mais consciente disso, eu aproveito melhor o evento. Senão, eu posso ficar repetindo o mesmo disco ad infinito, né? O ciclo volta, eu caio no mesmo buraco. O ciclo volta, eu caio no mesmo buraco. Então, quanto cada um vai aproveitar esses padrões depende do grau de consciência que você tem em relação a isso. Agora, o que eu acho principal é realmente buscar olhar para dentro, porque se o exterior é reflexo do interior, não adianta eu querer só buscar o evento externo e não perceber que, no fundo, tudo que me acontece externamente é reflexo do meu interior. Então, quanto mais a gente se conhece, e a astrologia ela é muito boa para isso, para mostrar os potenciais dos seus desafios, aquilo que você tem como uma semente que pode gerar um grande fruto maravilhoso se você der força, né, e impulso a isso, e às vezes não vai dar em fruto algum porque você, né, tem um potencial e não bota ele a serviço. Mas o mapa mostra, né, tudo aquilo que a pessoa trouxe como um grande potencial. Então, mais do que previsão, eu acho muito melhor nesse sentido, né, de você conseguir descobrir a que você veio, o que você trouxe como potencial para servir a esse mundo. Mas ela, sim, infelizmente, ela é muito mais vista de forma oracular. Então, até isso também atrapalha muito da visão que se tem da astrologia, porque as pessoas pensam daí só nesse sentido de fazer previsões. E como não compreender os princípios que estão por detrás, né, da previsão, aí vem aquela visão bem pejorativa, né, associado a misticismo, esoterismo, turbante na cabeça, que não tem nada a ver com a verdadeira astrologia, mas é o desconhecimento, a ignorância do que é e como funciona esse mecanismo, é que faz as pessoas terem essa visão muito equivocada, inclusive sobre essa previsão, né? Que é um ponto forte da astrologia, fazer previsões, mas é porque eu preciso compreender de onde isso surgiu, né? Na verdade, todo o simbolismo da astrologia tem a ver com o fato de que nós não estamos separados do céu. Esse é o ponto principal. Nós temos uma visão separatista, de que céu e terra estão separados. No entanto, nós emergimos do céu. Porque como é que um planeta se forma se não a partir de uma estrela? Como é que essa estrela se forma se não a partir de uma morte, uma explosão, de uma supernova que vai espalhar elemento químico pelo universo e a partir de muita contração, essa poeira cósmica, esses elementos se aglutinam e depois de milhares de anos dão origem a uma nova estrela. Então, esse yin e yang que o universo faz, né, de morte, explosão, morte e renascimento, que é comum a tudo no universo, daí que se dá a
os planetas, é um sistema, no caso, a nossa Terra, né? Surge a partir desse movimento. E a Terra, e tudo que acontece na Terra é fruto da relação dela com o Sol, porque é justamente a cinemática que a Terra faz ao redor do Sol, essa constância, né, de ciclo, essa distância precisa que ela está do Sol, que torna uma termodinâmica capaz de gerar vida. Porque se a Terra tivesse uns metros para cá, uns metros para lá, talvez não tivesse vida nenhuma aqui, mas a posição efeita dela dentro do sistema solar em relação ao Sol propiciou que ela resfriasse, que a camada crosta terrestre resfriasse, formasse rocha, depois surgisse vida, água, barará, barará, e aí a vida surgiu. Então, se a gente compreende a formação das estrelas e dos planetas, dos sistemas solares, fica muito claro que o ser humano surgiu a partir dessa, né? Ele emergiu, na verdade, do céu. Então, todo o Carl Sagan já dizia isso no século, né? Em 1970, o ferro do nosso sangue, o carbono dos nossos ossos veio de pó de estrelas. Senão nada disso teria sido formado aqui. Então, nós fazemos parte da memória do cosmos. O nosso gene é a memória do cosmos. Então, quando você compreende isso, você começa a perceber que qualquer movimento, né, cíclico no céu está interferindo diretamente na Terra, sim. E por isso interfere na nossa vida, e por isso a gente consegue fazer uma previsão, uma compreensão desses ciclos que se repetem há milhares de anos e o que isso está interferindo diretamente na vida do planeta. Entende? Muito legal. E o pessoal está encantado, né? E aí, até a Maristela coloca, né? Que ela achou linda a expressão, não estamos desconectados do céu. Muito belo. Tem uma frase do Edgar Morin que eu gosto muito. É algo assim que eu não sou muito de decorar a frase, nunca lembro quem falou. Mas tenho quase certeza que foi o Edgar Morin, que ele fala que nós emergimos do céu e nos tornamos órfãos de consciência cósmica. Profundamente, porque a gente nasce das estrelas e depois esquece, acha que está separado delas e vive órfão, porque você está sempre buscando para onde eu vou, não é isso? De onde eu vim, para onde eu vou? E a gente esquece a nossa origem, que é literalmente as estrelas, né? Eu digo que céu quer dizer campo de energia universal, né? E nós somos isso, né? Então a gente está interligado em 100% com tudo. E aquilo que está em cima está embaixo, como você já citou aqui, né? Ô, Dani, fala um pouquinho sobre a vivência que tu estás ofertando para a Unipaz, agora que vai ser dia 3 e 4. Eu vou dizer para vocês, né? Eu já fiz essa vivência e para mim foi uma coisa espetacular de tomar consciência dessa vivência do karma, né? Porque a astrologia é kármica, né? É isso, né? Não estou enganada. Sim, isso. Na verdade, esse trabalho é um trabalho dentro dessa linha de astrologia, que a gente pode chamar de astrologia kármica. Então, já, né, para sair da polêmica, tem astrólogo que não acredita em reencarnação, tem astrólogo que não trabalha nessa linha de pensamento. Mas como eu tenho um lado muito espiritual, e eu tô, por toda minha busca, né, que o espiritismo me traz muita compreensão de processos, eu enveredei por essa linha, eu sou apaixonada por essa linha, não consigo separar uma coisa da outra. Mas a gente tem que lembrar que karma, que as pessoas também às vezes têm uma visão meio distorcida, né? Porque karma é uma palavra em sânscrito que representa ação. Então, na verdade, quando você fala de lei do karma, você está falando da lei da ação. O que é essa lei da ação? Ação-reação, ou seja, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Seja nessa ou na próxima. Talvez acredite que você não vai colher nunca mais, não posso plantar qualquer, né, erva daninha que isso não vai me atingir. Mas para quem tem a consciência, né, de reencarnação, a gente tem essa busca, né, de tentar ser sempre o meu melhor e fazer o meu melhor, praticar o bem para poder estar sempre colhendo frutos positivos, frutos doces, né, não ficar comendo fruto amargo. Então, dentro dessa posição é que a gente coloca algumas vivências para que, né, o pessoal, no caso, participe e
encontre esse lugar de um padrão kármico, um padrão, ou seja, qual é uma situação que eu já estou arrastando há tanto tempo, as muitas vidas, que já se cristalizou. E eu já me identifico com isso, eu acho que eu sou isso, e na verdade eu sou muito além, muito mais do que isso, e também já está na hora de eu caminhar para uma outra direção. Mas a gente arrasta muito alguns padrões, né, do passado. Então, só que se eu não reconheço, como é que eu vou me desidentificar disso? Então, primeiro eu preciso reconhecer, olhar o que é que não está tão bacana na minha vida e que eu já estou arrastando há muito tempo, que já está na hora de largar. E daí caminhar na direção do que a gente pode chamar de missão, de alma, que seria o caminho do Dharma, caminho do que eu vim servir, do que eu tenho para colaborar para a evolução, né, minha e dos demais, ou do planeta. Outra, né, que a gente está propondo aí para esse final de semana com a Unipaz, levar as pessoas para uma viagem bem xamânica, assim, eu adoro, né, trabalho muito nessa linha, vou integrando um monte de ferramenta aí da minha sacolinha. E aí a gente faz uma vivência para que cada um acesse por si a memória que já está na hora de compreender e abdicar. Eu já não preciso mais ficar repetindo esse mesmo modelo de comportamento. Não preciso mais andar e estar sempre pegando a mesma rua e caindo no mesmo buraco. Então, qual é o buraco que eu quero abrir mão de repetir, sabe? Então, é um pouco disso que a gente vai tratar. Eu lembro que eu participei contigo uma vivência e que era mais ou menos nesse tema, né? E quando traz essa consciência, assim, tu dá um clique e tu muda a tua vida totalmente, assim. E para mim, gente, a Dani fez o meu mapa astral, né? E eu fiquei encantada de dela me colocar tanta coisa assim, eu aprendi muito e fui adentrando cada vez mais, compreender um pouco mais de mim naquilo que ela fez de leitura e depois com a vivência desse entendimento, porque é dos nodos, né, que falam, né, Dani? E daí isso foi uma coisa assim que realmente fez um clique e mudou totalmente aquele padrão repetitivo e acabou assim, sabe? A minha vida se tornou outra coisa, eu sou muito agradecida. Ah, imagina. Eu que tenho o prazer de poder ter compartilhado um pouquinho com você, Kátia. O pessoal está perguntando o local. O local é online, Então, tá? é Essa é a online, tem que vantagem. fazer inscrição no nosso WhatsApp da Unipaz. Lembra que eu passei o númerozinho, posso passar agora novamente, né? O 48 DDD, o telefone para contato e inscrições da Vivência com a Dani é 98857 7447. E só passar um WhatsApp, aí já vão fazer as inscrições, a Patrícia vai estar já informando a vocês a fazer. E é sexta-noite e sábado o dia inteiro e online pela plataforma do Zoom. Uhum. Sim, estou esperando você, hein? Caminho da felicidade. Esse é o nome da pessoa. Mas e também tem uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala de karma, porque, como eu falei, tem muitas maneiras de você interpretar um mapa astral, um mapa de nascimento. E tem muitas vertentes também. A gente tem, né, a astrologia védica, que é uma que leva muito a sério a questão do karma e a questão das reencarnações. A gente tem a astrologia chinesa, tem taoístas, e o Eidoshu. E na ocidental não é tão praticado, parece, assim, talvez porque a visão do Ocidente, diferente do Oriente, está mais voltado daqui para frente. Talvez o ocidental parece que busca mais o futuro, a previsão, o que vai acontecer, eu vou. E eu sinto que seja uma impressão equivocada. Eu tenho essa no Oriente, eles estão muito mais preocupados com olhar para trás, honrar o passado, respeitar quem veio antes e compreender as suas questões, né, do passado para não repetir os mesmos erros na vida atual. Então, por isso são astrologias tão diferentes, né, antagônicas e complementares. E tá tudo certo, eu acho que as duas são maravilhosas. Talvez por essa visão do ocidental, né, e ter tanta preocupação só com o futuro, esquecer, a gente não tem, parece, memória do passado, não é tão falado ou não é tão trabalhado, eu acho, a astrologia kármica.
dentro da maioria, assim. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Pode ser que eu esteja equivocada, também não fico fazendo questionamento para saber quantas pessoas praticam astrologia kármica aqui no Brasil, por exemplo. Mas eu não vejo tanto esse tema, né, saindo por aí, ou nas redes, ou nas mídias e tal. E eu gosto muito de uma visão do Paramahansa Yogananda. O Paramahansa Yogananda, ele, na verdade, foi aí que eu comecei a querer entender melhor o karma e a querer compreender melhor essas questões de vidas passadas, quando eu fui ler a autobiografia de um yogi. Porque no livro, o Paramahansa Yogananda, ele está contando, né, da sua jornada, do início da sua jornada, etc e tal. E ele conta que ele, quando conheceu o mestre, um dos mestres que ele teve, que é o Yuki, ele não acreditava em astrologia. E ele foi questionar o mestre, né? Que coisa é essa, né? Como assim? Porque imagina, todos os brahmanes praticam astrologia. E a astrologia, a ciência dos brahmanes, ou seja, só um sumo sacerdote é uma ciência ofertada só pelos sacerdotes, ou seja, só pela casta sacerdotal. O passado da astrologia está sempre associado ao sacerdócio, né? Na Grécia Antiga, mas vezes que ela começou a se tornar popular e saiu de estar na mão apenas dos sacerdotes. Mas, enfim, na Índia é praticada, eu acho que basicamente, hoje também mudou muito, mas sempre foi no passado, né, dentro de um conhecimento que bem tinha a casta sacerdotal. Então, eles levam muito a sério a astrologia. E o Yutkeswar, para conseguir explicar por que funciona e por que é tão importante, etc. e tal, ele traz uma frase, né, para o Yogananda, e ele diz assim, em síntese, né, ele vai dizer que, ó, que aí o livro explica tudo, enfim, não vou contar o livro inteiro aqui, não temos tempo para isso. Mas ele fala uma frase que eu nunca mais esqueci, que ele diz que uma criança nasce quando o seu karma individual está alinhado matematicamente com o céu. E aí isso fez tanto sentido para mim, né, para eu entender por que que a gente conjuga o mapa do nascimento. Ou seja, a partir da tua consciência, ao encarnar, a gente escolhe esse momento para nascer, ou né, a alma que vai nascer naquele corpo, que está alinhado, ou seja, o momento que do nascimento ele está alinhado com aquilo que representa dentro do cosmos o karma individual de cada um. Por isso que a gente consegue olhar o mapa e falar tanto do futuro quanto do passado. Na verdade, a gente está falando do tempo circular e não de um tempo linear. Se a gente compreender os planetas, né, e toda a nossa relação de tempo e espaço, ela é circular, cíclica e repetitiva, e a gente parar de pensar no tempo como cronos apenas, né, linear, a gente consegue entender por que com um mapa eu consigo falar de qualquer tempo, seja para frente ou para trás, né? Porque a gente tem a visão de um tempo circular. Dani, tem muita gente perguntando sobre os valores. Gente, precisa entrar em contato com a Secretaria da Unipaz, mas o valor é um valor social, né, Dani? É um valor assim, olha, presente. aproveita, exatamente. Presente. Aproveita que foi um presente, né? Foi uma colaboração e como eu faço parte da Unipaz há muitos anos, eu tenho um carinho especial, porque a Unipaz me trouxe, me ensinou, o trabalho mudou radicalmente depois de ter uma formação holística de base, a gente começa a incorporar a visão transdisciplinar, Está falhando um pouquinho, está falhando. Acho que é bom tu repetir. Ainda voltou? Acho que agora acessou, voltou. Bom, enfim, né? Só para dizer que eu sou muito grata a tudo que eu pude aprender com a Unipaz, que transformou também meu trabalho. Meu trabalho mudou muito ao longo dos anos a partir daquilo que eu fui bebendo dentro da Unipaz. Então, meio como gratidão, eu sempre oferto uma vez ao ano um trabalho para a Unipaz, a um preço bem simbólico, porque literalmente é para poder trazer algo e contribuir com tudo que essa instituição sempre me ofertou, com tudo que eu já aprendi e já ganhei ali dentro. Então, o preço que a Unipaz oferta, o meu trabalho, não é o preço que eu faço quando eu trabalho individualmente, viu, gente? Então, faz favor, né, de vir para essa experiência, colaborem com a caixinha da Unipaz, né, porque realmente é uma chance de você
participar de uma vivência comigo num valor muito simbólico mesmo, que a intenção é disseminar a cultura de paz. E a Unipaz Santa Catarina, por ser uma associação sem fins lucrativos, o interesse nosso é realmente disseminar uma educação para a paz e proporcionar com que isso se espalhe para quanto maior número de pessoas possível. Então, nunca é visando lucro, pensando em valores astronômicos. A intenção é, vamos fazer o mais simples possível para que o maior número de pessoas possa chegar. Então, é uma chance que vocês têm, né? De aproveitar um trabalho num valor bem simbólico. Então, se quer vivenciar esse momento transpessoal com a Dani Rossi, reconhecer o seu caminho, reconhecer a missão da sua alma, vem conosco no dia 3 e 4. É online, vai ser pelo Zoom. E vai ser um momento muito, muito especial. A Imara aqui, a nossa vice-presidente. Boa noite, Imara. E ela disse que a Unipaz também ganha muito, Dani, com o seu trabalho voluntário há tantos anos, né? E é isso, nós conselheiros da Unipaz, a gente faz um trabalho voluntário se dedicando a essa cultura da paz e disseminando o padrão de cultura da paz para extinguir a cultura de guerra, né? E trazer essa compreensão melhor para todos nós, né? E dia a dia a gente aprende dentro da Unipaz, tanto que a gente é aprendiz, né, Dani? A gente é aprendiz sempre. E a gente não é aluno, a gente não vira professor, a gente é aprendiz, o tempo todo aprendiz. A gente não muda o status quo desse processo. Dentro da Unipaz é assim, né, querida? Sim, esse é o melhor ponto, né? Essa visão circular e a gente se colocar sempre nesse lugar. Não esquecer que a gente é eterno aprendiz, né? Exatamente. E, querida, o que queres trazer mais um pouco para a gente, assim? Olha, eu acho assim que se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque a gente já está quase estourando o tempo, né? Então, assim, nos últimos minutos a gente pode aproveitar para responder alguma pergunta. Se alguém daí de casa quiser fazer alguma pergunta, alguma questão que eu possa, né, responder, fico à disposição. Então, teve o Fabrício, que ele falou, foi quando a gente falou sobre o céu e a terra. O Fabrício, ele falou que os tupis-guarani também dizem, né, que há muito no céu e que há no céu está na terra. E mandando parabéns para você. E parabéns para você é infinitamente muita gente, né? Muita gente, assim, muito em gratidão, elogiando, dizendo que tu és uma professora maravilhosa de astrologia, e a gente sabe disso, você é uma pessoa sensacional, e é muita gratidão que a gente está junto nessa caminhada, nessa jornada, querida. Obrigada, querida. Obrigada, Fabrício. E sim, na verdade, esse é o que me encanta na astrologia, que a gente começa a ver esse pensamento em muitas culturas. Acho que todos os povos originários, eles tinham essa visão de integração de céu e terra. E, infelizmente, os últimos 300 anos fizeram a gente perder um pouco essa conexão, né? Mas nunca é tarde para recuperar esse olhar. Chegou uma pergunta, Dani, vamos ver se é possível. Poderias falar Saturno no mapa kármico? Importante pergunta. Bom, Saturno já é visto como o senhor do karma, né? Ele já ganhou esse nome há um tempo atrás. Então, se tem alguém que nos ensina amadurecimento, é Saturno. Mesmo que você não acredite em encarnação, mesmo para quem pensa em Saturno do ponto de vista só desta vida, ele já é um grande mestre, porque onde a gente tem Saturno no mapa, eu digo que é sempre onde eu mais desejo realizar algo. Então, eu tenho um comprometimento de alma, né, com esse lugar, e ao mesmo tempo é o que mais eu tenho medo de não realizar. Então, a gente está sempre lutando para ultrapassar o medo que o Saturno traz, por isso a gente vive tantos desafios normalmente na casa de Saturno, promove uma
amadurecimento do Hélio, só que o amadurecimento que ele traz nunca é de forma muito agradável. Então a gente chama ele de um senhor maléfico, ou seja, ele traz normalmente grandes desafios para que a gente amadureça. E aí as pessoas que têm uma predisposição a olhar para dentro e a estar dispostas a se transformar sofrem menos. Aqueles que resistem mais ao amadurecimento ou que estão muito agarradas aos seus velhos padrões de comportamento e não querem se transformar, resistem mais na mudança e às vezes sofrem muito mais com as lições que ele traz, né? Do ponto de vista kármico, a gente pode dizer assim de forma bem sintética que ele vai mostrar um padrão que vem recorrente da sua ancestralidade masculina. Lembra que Saturno, Cronos, quando a gente pensa em mitologia grega, né? Ele era o filho de Urano, depois virou pai de Zeus. Quando a gente conhece o mito de Urano, Saturno, Zeus, a gente começa a perceber que há um padrão que vai passando de geração por geração. Quem vem depois acha que quem veio antes está fazendo tudo errado e que vai fazer melhor. E aí ele diz, agora eu assumo o trono e vou fazer muito melhor, fazer tudo diferente, fazendo tudo igual. Então, isso a gente vê muito nas constelações familiares. Saturno é a ordem, né, dentro da constelação familiar. Esse padrão que se eu não me coloco humildemente abaixo de quem veio antes e reconheço o legado de quem veio antes, ou aquilo que foi possível de quem veio antes, eu vou querer suplantar esse ancestral, esse avô, querendo fazer tudo diferente e melhor. E aí a gente vai tropeçar e vai morder a língua e vai fazer tudo igual. Então, se você quer sair desse padrão repetitivo, né, de construção de frustrações, aprenda a honrar os seus pais, quem veio antes, esse masculino, né, da ancestralidade, porque é ao lado da ancestralidade masculina, para que você consiga se libertar de repetir os mesmos erros. Então, a gente acha que vai fazer diferente e faz tudo igual. E às vezes passa vidas e vidas fazendo igual, que é pior, né? É verdade. E assim a gente vai aprendendo, né? Querida, vou deixar contigo só para te fazer a tua fala final, para a gente, já estamos aqui chegando aos minutos finais, né? Então, te coloco aí, já agradecendo desde já a tua participação. Eu que agradeço. Gente, então assim, em primeiro lugar, gratidão mais uma vez por esse espaço, gratidão pela Unipaz, que sempre apoia o meu trabalho, que abre as portas com tanto carinho para eu poder estar sempre oferecendo alguma coisa diferente para vocês. Gratidão a Kátia, que é uma querida, virou uma irmã, depois que a gente fez uma focalização de uma turma juntas, né? Não vai separar. Então, assim, nossa, honro muito o teu caminho, honro muito a cada um desse conselho gestor maravilhoso. Unipaz Santa Catarina, gente, é tudo de bom. Venham para a Unipaz, siga a Unipaz, toca o sininho, se inscreve lá no canal, que só tem coisa boa, só tem conteúdo bom. E eu espero que vocês continuem seguindo o meu trabalho também. Então, eu gostaria muito que quem está aqui, quem assistiu essa live, venha participar dessa vivência, para quem tem interesse em reconhecer alguns padrões, algumas coisas meio cristalizadas, querer um pouquinho de mudança em termos de karma, daquilo que você carrega cristalizado, que já não precisa mais carregar, é uma boa chance de você transmutar, né, alguma questão, ou tomar, no mínimo, consciência disso. E, exatamente. Kátia, para o pessoal entra em contato, entra no direct, quem não anotou o telefone ou não, né, não sabe muito por onde procurar, manda uma mensagem pelo direct na Unipaz, que aí alguém entra em contato, resolve a inscrição. E só, do mais, só gratidão. Isso, gratidão, Dani, foi maravilhosa essa live, é uma honra estar aqui contigo, foi uma honra ficar focalizando a turma aí, de 2 anos, passamos para quase 4 anos com a turma, né? Passamos esse processo da pandemia, foi um processo difícil, mas de muita profundidade. E quem quer conhecer um pouco mais a Dani, essa astróloga de primeira, ela tem a Casa do Sol Astrologia, sigam ela também. E querem conhecer o quanto ela é especial e uma professora maravilhosa de astrologia, vem participar dessa vivência. Você vai ter uma experiência incrível
e eu tenho certeza que você daí vai querer se aprofundar um pouco mais no estudo da astrologia. Contamos com a presença de vocês, dia 3 e 4. Manda um direct, manda o WhatsApp, manda uma mensagenzinha para Dani, manda para mim e a gente responde. Tá, gente? Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. Honra todo o pessoal do Conselho que esteve aqui, a nossa presidente, a Rovânia, vice-presidente. E contamos com a presença de vocês tudo, através de todos esses cursos, seminários que a gente está oferecendo em benefício da educação para a paz. Axé, Obrigada. boa noite, obrigada. Ah, obrigada, Mariana. Obrigada, Magu, Diná, querida. Gente, eu tô olhando os nomes aqui, viu? Gratidão para todo mundo que ficou com a gente até agora. Magu chegou tarde, mas tudo bem, Magu, depois você assiste a gravação. Eu sei que teve muita gente, a gente teve mais de 50 pessoas acompanhando aqui em vários momentos, né? E agora o pessoal já está se despedindo, né? Tem a Nilma, tinha muita gente, gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Beijo grande. Tchau, grata.